Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. O culto está forte demais. Eu falei para o Matheus ali que rapaz, está forte, varão. Está forte, Thiago? O culto está forte, irmãos. Está parecendo até culto dos jovens, irmãos. Só tem jovem. Já anunciando sábado, culto dos jovens, toda a igreja convocada, irmãos. Os adolescentes, ó, vem no jejum, irmãos. Faz um propósito com Deus, vem na consagração. Fala, o meu sábado, não tem um dia com Deus, tem um culto, o dia com Deus. Sábado vai ser o dia com Deus, amém? Amém. Vem na consagração, vem no óleo que você vai ver o que Jesus vai fazer sábado aqui no culto dos jovens. Irmãos, sem perda de tempo, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, Jó 1, no versículo 22. Vai jogar aqui? Joga aquele church. Diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Muito forte isso, irmãos. Novamente, em tudo isso, Jó, ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Somente aqui, pode desligar aí, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Pai, eu quero entregar em tuas mãos cada vida que aqui está, Deus. Meu Pai, até este momento nós podemos contemplar o teu agir, a manifestação do teu Espírito. Meu Pai, esse momento a qual o Senhor reservou para nós, para a tua palavra, meu Pai, eu quero pedir aqui que o Senhor tome, ó Deus, a cada mente que aqui está, ó Pai, cada vida que aqui está, venha sair daqui dessa noite, meu Pai, cheio do teu Santo Espírito, ó Deus. Assim eu oro e entrego cada um que aqui está em tuas mãos. Aleluias. O texto que nós acabamos de ler, que retrata a história de Jó, eu quero ser breve aqui nessa noite, que os irmãos se esforcem na concentração. Eu sei que a palavra dá sono, cansa, né? Eu sei que o louvor ele ativa mais, às vezes aquela coisa, a palavra já dá aquele mais sono, aquela coisinha, mas se esforça a tua mente em nome do Senhor Jesus. O livro de Jó ele começa de uma forma muito interessante, irmãos, que o capítulo 1, ele vai falar bem assim: e havia na terra de Uz um homem chamado Jó. E a palavra vai dizer que ele era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Olha que nível de homem que nós estamos vendo aqui. Simples, ele morava na terra de Uz, era sincero, era íntegro, era temente a Deus, se desviava do mal. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma época que não tinha igreja, não tinha internet, não tinha Bíblia, não tinha nem a lei de Moisés. A gente está falando de um homem que temia a Deus, que buscava a Deus com sinceridade, com retidão, com temor, sem nenhuma escritura, sem ninguém para disciplinar, sem ninguém para incentivar. Só que a Bíblia vai dizer que tudo que Jó tinha era abençoado. Os filhos, a esposa, a família. Não só isso, a Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico que tinha da sua região. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma pessoa maravilhosa, que tinha uma vida invejável que qualquer um de nós queria ter. A gente está falando de um homem que buscava Deus, a gente está falando de um homem que tinha uma família abençoada, a gente está falando de um homem que era rico. Quem aqui de nós não queria ter uma vida assim? Quem aqui de nós não queria estar num patamar assim como era Jó? Né, irmão? Quem não queria, irmãos? Mas o que vai me chamar a atenção na história de Jó é o seguinte: que nem tudo, irmãos, que acontece na nossa vida é Deus. Existem sim situações em que nós vivemos que Deus se coloca. Você vai ver logo no início da história de Jesus, a Bíblia dizendo que o Espírito Santo conduz a Jesus ao deserto, e ali Jesus é provado, ali Jesus é tentado pelo diabo, ou seja, uma circunstância que Deus levou, um momento que Jesus estava vivendo em que o próprio Senhor conduz. Tem circunstâncias na nossa vida que é o Senhor quem nos leva.
para nos provar, para nos lapidar, para então nós chegarmos aonde Ele sempre quis. Foi o que Deus Ele fez com o seu Filho Jesus. Tem situações na nossa vida em que nós estamos vivendo, irmãos, que não é Deus, mas que foi eu quem causei. Fomos nós quem causamos. Por exemplo, a gente vai ver a vida de Jonas, quando Deus Ele fala com ele: desce para a cidade de Nínive e ali você prega a minha palavra. Mas a Bíblia vai dizer que Jonas ele pega um navio e vai para a cidade de Tarse, fugindo da direção de Deus. A Bíblia vai dizer que uma tempestade então assola aquele barco. Ou seja, a tempestade que estava na vida de Jonas foi ele quem causou, porque Deus já havia dado uma direção a ele. Sabe qual é o problema que eu vejo da geração atual evangélica, irmãos? Que nós temos uma mania de colocar a culpa em Deus, ou atribuir a Deus todas essas coisas. Ou seja, a minha dificuldade eu levo para Deus, o meu problema eu levo para Deus, mas eu tenho que entender a causa que eu estou vivendo. Por um momento da minha vida, irmãos, eu morri na fé, e eu ficava assim: Deus, fala comigo. Deus não fala mais comigo, Deus não usa ninguém. Ei, sabe o que eu estava meditando e aprendendo com Deus? Deus Ele não vai ficar falando, irmãos, toda vez aquilo que Ele já te falou uma vez. Eu fiquei pensando, sabe quantas das vezes que Deus Ele falou com Davi que ele iria ser rei de Israel com 15 anos de idade? Uma. Sabe quantas das vezes que Deus falou com José: vou te colocar como líder acima da tua família? Uma. Sabe quantas das vezes Deus Ele fala com Abraão: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma vez. E eu estava num momento tão bom que eu falei: opa, pera lá, eu já sei o que Deus falou comigo. Eu sei o que Deus Ele quer de mim. Eu sei a promessa que Ele me fez. Eu sei aonde Deus quer que eu esteja. Não precisa Deus usar profeta. Não precisa Deus ficar usando a igreja. Não precisa Deus usar ninguém, irmão, para Ele falar aquilo que você já sabe que tem que ser feito. Aquilo que Ele já colocou no seu coração. Tem situações que nós causamos, irmãos. Tem gente que está preso no vício. Tem coisa que não é diabo, não é Deus. A pessoa se afundou. A pessoa causou aquilo. Bagunçou o ano todo. Chegou na recuperação final, quer orar. Tem situações que eu estou vivendo no meu casamento, irmãos, que fui eu. Sabe o que me chama a atenção aqui na vida de Jó? Que diz a Bíblia que ele tinha 10 filhos, 7 homens. E todas as vezes aqueles homens se reuniam na sua casa para fazer uma festa. E após aquela festa, diz a Bíblia que Jó reunia os seus filhos e fazia um sacrifício a Deus para purificar a vida dos seus filhos. Eu não estou falando aqui de pecado que os filhos de Jó cometiam. A Bíblia não está falando que os filhos de Jó bagunçavam e orgiam ou coisa grave. Sabe o que Jó estava falando? Vamos de madrugada todos nós orar, oferecer um sacrifício a Deus, para que talvez um dos meus filhos tenha um pecado no seu coração. Talvez lá no coração deles ou no pensamento eles pecaram contra o meu Deus. E diz a Bíblia que Jó levava um sacrifício todas as vezes em prol da vida da sua família. A gente está falando de um homem aqui que se preocupava com os mínimos detalhes. Como o pastor estava falando aqui, irmãos, o diabo ele não precisa de uma porta, mas de uma pequena brecha. E Jó estava falando bem assim: certamente um dos meus filhos talvez pecaram no seu coração, talvez eles fizeram algo que não agradou a Deus outra vez, somente em pensamento, mas nós vamos buscar o Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui, como o Renato estava pregando? Ei, se coloca de pé na sua casa, se é pelo teu marido, busca, profetiza, se é pela esposa, se é pela vida dos seus filhos, levanta a autoridade que Deus te deu e profetiza. Tem situações que Deus nos leva para nos preparar. Tem situações que eu causo com as minhas próprias mãos, mas tem situações sim que o diabo lhe entra. E é aqui que nós vamos entender que como pode um homem que estava bem, irmã Bernadette, com a sua família abençoada, com o seu gado rico, próspero, conhecido, buscando a Deus. Mas diz a Bíblia que certa feita,
Os anjos do Senhor, preste atenção, vão se reunir nos céus. E no meio daqueles anjos, disfarçado estava quem? Ele, Satanás. Diz a Bíblia que Deus vai olhar para ele e vai falar bem assim: olha, você tem observado o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, que se desvia do mal, temente a Deus. E antes o Senhor ele vai fazer uma pergunta: da onde que tu vens? E Satanás vai responder a Deus: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, o diabo ele está soltinho ali, livre, leve, solto no mundo, como foi pregado na sexta-feira aqui na última sexta, então que o pastor lhe trouxe aquela palavra que o ladrão ele vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo está solto aí. Entenda uma coisa, irmãos, o diabo não está preocupado com quanto você tem na sua conta bancária, o diabo não está preocupado com o seu corpo, se está bonito ou feio, o diabo não está preocupado se o seu carro é do ano ou não é, se você tem ou não tem, o diabo não está preocupado com o emprego que você tem, o quanto você ganha. O diabo está preocupado unicamente com a sua vida com Deus. Porque Jó não fazia mal para ninguém. Jó não fazia mal para nenhuma pessoa. Jó era um homem rico, diz a Bíblia que ele tinha muitos trabalhadores. Pelo contrário, Jó era uma pessoa que agregava na sociedade. Mas o diabo estava preocupado com a adoração dele. O diabo estava incomodado com a atitude daquele homem de servir a Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós só se damos conta dessa realidade espiritual quando o diabo ele entra. A gente só leva a sério a batalha espiritual que a gente enfrenta quando o diabo ele entra e consegue destruir o marido, destruir uma esposa, levar o nosso filho. O diabo, a gente só leva em consideração, a gente só dá crédito quando o diabo ele consegue nos arrancar da presença, roubar o nosso ministério, tirar o nosso chamado. E quando a gente está lá embaixo, a gente fala: é verdade. Por isso que Paulo, sabiamente, ele vai escrever a Efésios 6 dizendo: olha, nós devemos nos revestir das armaduras de Deus. Para quê? Para quando o dia mau ele vir, nós estamos prontos, irmão. O dia mau ele não manda mensagem, o dia mau ele não manda lembrete, o dia mau ele não manda recado, ele simplesmente vem, e se a gente não estiver preparado, ele nos leva, ele nos derruba. Jó estava uma bênção, irmãos. E diz a Bíblia que certa feita, voltando para a história, o diabo então ele entra ali no céu e Deus ele vai falar: você está observando o meu servo, você está de olho nele. Sabe o que Satanás vai falar? Jó só está te servindo porque você tem dado tudo a ele. Jó só está te servindo porque ele tem de tudo. Porque onde ele coloca a mão você abençoa. Porque você tem cercado ele e a casa dele. Irmãos, por isso que vale a pena buscar esse Deus. Por isso que vale a pena buscar a santidade. Por isso que vale a pena se entregar de verdade. Porque o próprio diabo estava falando com Deus: você tem cercado ele. Você tem cercado ele, tudo que ele coloca a mão abençoa, é abençoado, tudo que ele faz dá certo, nenhum mal atinge a casa dele, nada atinge a família dele. Sabe por quê? Ele era um homem íntegro, que se desviava do mal, que buscava a Deus, que era temente a Deus. Por isso que vale a pena estar aqui, por isso que o diabo ele quer te parar. Porque se você parar, outra pessoa para. Se ele te destruir, outra pessoa também é destruída. Se ele conseguir parar você, que é a coluna da sua casa, que você que tem mais força, imagina os mais fracos de lá. Oh, maravilha! E diz a Bíblia que Satanás então ele sai, irmãos, para travar uma batalha com Jó. Preste atenção que eu falei aqui, tem circunstâncias da nossa vida, Cleide, que Deus leva a gente. Sabe por quê? Porque Ele quer algo mais. Deus Ele quer mais de você. Deus Ele tem um chamado, Ele tem um ministério. E Deus Ele te prepara na prova. Tem situações que o homem quer se afunda, irmão. Tem situações que é o homem que busca. O pai avisou, a mãe avisou, mas o filho não obedece. No final é triste, é cadeia, é morte. Mas tem situações que o diabo ele entra para acabar, para destruir.
Tem gente que fala, mas vocês só falam isso. Eu não estou pregando isso aqui porque foi pelo que eu vi, não. Eu estava em casa antes do culto, Deus já tinha me dado a palavra. O pastor falou, Isaac, fica ligado. A irmã falou, Isaac, você vai pregar 2 semanas atrás. Eu falei, terça-feira é guerra. Terça-feira é o dia mais difícil de pregar. É batalha. E Satanás, ele sai para travar uma batalha com esse homem. Como eu falo aqui, irmãos, o diabo não está preocupado com a sua vida social, com a sua vida na seguidor, internet. Irmãos, o diabo, ele só quer uma coisa: você. O diabo, ele só quer uma coisa, não é os seus bens, o que você tem. Ele só quer uma coisa: a tua vida. O diabo, ele sai. Diz a Bíblia que certa feita Jó estava em casa, quando de repente entra um mensageiro gritando desesperado, dizendo: Jó, meu senhor, estavam os homens trabalhando na fazenda juntamente com os bois arando a terra. Um povo estranho, sabeus, eles entraram lá e levaram aqueles bois que estavam trabalhando, roubaram e mataram aqueles homens que estavam ali com ele. E não sabe qual foi a primeira revelação que Deus ele deu? Que aqueles bois estavam fazendo o quê? Trabalhando. A primeira coisa que o diabo ele vai fazer na nossa vida é parar aquilo que Deus te deu, o trabalho. Você quer ver o diabo ele começar a perder na tua vida? É quando você se entrega para o chamado, é quando você se entrega para a vocação, é quando você entra num grupo de louvor, é quando você começa a pregar, é quando você participa do evangelismo, é quando você vem para os cultos, é quando você se entrega de verdade. Quando você fala, eu vou me batizar, eu vou aceitar Jesus, eu vou entregar minha vida. Mas Isaac antigamente não tinha nada disso, sabe por quê? Porque estava morto. É porque ele já tinha te dominado, você já era o servo dele. Ele já era o seu dono, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ter um novo dono, passamos a ter um novo guia. E despertamos aquele que estava morto. É por isso que vem, irmãos, essas coisas. Primeira coisa que o diabo ele foi atacar eram os animais de Jó que estavam trabalhando. Irmãos, é sempre assim quando você começa a buscar, quando você começa a se dedicar, quando você começa a pelejar pela tua casa, pela tua família. Sabe o que você está fazendo? Você está trabalhando, você está colocando para fora aquilo que Deus te deu, você está colocando o Espírito Santo em ação. Porque quem está quietinho não incomoda ninguém, irmãos. Porque quem está no conforto não incomoda ninguém. Porque quem está no eu estou quietinho, ninguém me toca, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Você já está ganho, já está no papo para o diabo. Mas quando você fala, eu vou sair de onde eu estou, eu vou me reerguer, eu vou me levantar, eu vou voltar a buscar. Foi o que eu estava falando, eu estava em casa, um tempo atrás eu falei. Não precisa Deus usar pastor, não precisa Deus mandar um profeta, não precisa Deus falar nada comigo, porque eu sei aquilo que Deus me prometeu, eu sei o caminho que Ele colocou diante de mim, e só cabe a mim eu me levantar e falar, vamos! Tem coisa que está na sua mão, irmão. A tua casa está na sua mão, a tua vida está na tua mão. Os seus filhos é responsabilidade sua, o teu marido é responsabilidade sua, o seu esposo é responsabilidade sua, o seu ministério. Por isso que Paulo vai falar, aquele que foi chamado ao ensino, se dedique ao ensino e a seus demais chamados, a seus demais ministérios. Se você foi chamado por Deus, se dedique. Aleluia! Eu sempre falo aqui, toda minha pregação eu sinto isso. Quando Paulo ele fala, Timóteo, desperta, meu filho, o dom que está dentro de você. Irmão, você está sentado aqui, talvez você não entende, nem se imagina o que Deus ele tem para a tua vida, o chamado que você tem, a vocação que você tem. E o Senhor está falando, desperta, levanta da cadeira e vai. Profetiza, irmãos. E aquele mensageiro falou, Jó, levaram tudo. Diz a Bíblia que enquanto aquele mensageiro estava falando com Jó, diz a Bíblia que veio outro correndo e vai falar bem assim, olha Jó, sabe o que aconteceu? O fogo de Deus caiu do céu, queimou suas ovelhas e queimou os homens que estavam ali trabalhando. Sabe o que Deus ele falou comigo? Irmãos, uma das
primeiras coisas que o diabo ele vai colocar em você é dúvida. Ele leva Jesus para o deserto e vai falar bem assim: você é filho de Deus mesmo? Se você for filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Mas se você é filho de Deus mesmo, pula daqui de cima. Primeira coisa que o diabo ele vai fazer é colocar dúvida. Mas será? É isso mesmo? Diz a Bíblia que quando Satanás ele aparece no céu com os anjos para tentar a vida de Jó, diz a Bíblia que Deus ele falou bem assim: você pode tocar em tudo que ele tem, porque o diabo falou bem assim: Jó só está na tua presença porque você tatua ele, tira o que ele tem, deixa ele pobre, arranca tudo, você vai ver se ele não te abandona. E Deus vai falar com o diabo: então vai e toca, leva o que ele tem, só não toca na vida dele. O segundo mensageiro apareceu para Jó falando o quê? Fogo de Deus se caiu e matou suas ovelhas. Irmão, você vai pensar o quê? Foi Deus quem fez isso. É culpa de Deus. É por isso que as coisas estão assim. Sabe qual é a principal teoria do satanismo? É colocar Jesus como uma pessoa ruim e o diabo como uma pessoa boa, né? O Lúcifer que eles falam. A primeira coisa, Paulo ele vai dizer que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas para que eles não conheçam o Evangelho. O primeiro lugar que o diabo ele vai trabalhar no nosso psicológico, na nossa mente. Me fala quantos soldados que Golias matou de Israel? Nenhum. Sabe por que ele não matou nenhum? Porque a estrutura dele assustava aquelas pessoas. Ele nunca matou ninguém de Israel. Porque quando ele se colocava no campo de batalha, ninguém iria enfrentar ele. Mas até que ele encontrou Davi no caminho e Davi derrubou ele. Sabe por que tem coisas que o diabo vencer aquele povo só na mente, no psicológico? Não vai dar certo, não tem jeito, já é para essa pessoa. Meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito, já foi tudo, está tudo acabado, não dá mais para mim. Mas o Senhor está falando: não desista. E diz a palavra que enquanto o mensageiro chegou e falou assim: olha Jó, os inimigos invadiram, mataram os trabalhadores, levaram os bois presos. O segundo vai dizer o que? Que caiu fogo, queimou aqueles homens que estavam trabalhando, queimou as ovelhas. Irmãos, isso tudo num dia. Aqui não está falando que aconteceu uma coisa hoje, semana que vem, ano que vem. Enquanto aqueles dois homens estavam ali, diz a Bíblia que entra o terceiro e fala bem assim: Jó, os caldeus entraram na fazenda, mataram os homens à espada e levaram os camelos presos, roubaram tudo que a gente tinha, só eu que consegui escapar. Sabe o que Deus está falando bem aqui? Eu fiquei pensando, meditando na revelação. Irmãos, o camelo é um animal forte, conhecido pela sua resistência, um animal que vive no deserto, que aguenta sol, que anda quilômetros. E o diabo havia levado. Sabe qual é a outra área que o diabo ele vai atacar na nossa vida? A nossa força, a nossa resistência. O camelo é conhecido por um animal que anda muito. Sabe o que Deus está falando aqui? O teu adversário quer parar a sua caminhada. Sabe o que Deus está falando aqui? O nosso inimigo ele quer parar a sua caminhada. Por isso que Paulo falei: coloca nos teus pés a sandália do Evangelho. Irmão, sabe o que me motiva a estar aqui? É o que é a promessa de Deus. Rodriguinho estava pregando aqui domingo uma mensagem genuína, falando a respeito da salvação, falando da promessa que Deus ele tem na nossa vida, falando de 1 João, quando ele fala assim: ei, nós temos nele esta promessa, a vida eterna. E tem uma coisa, irmãos, é fácil a caminhada? Lógico que não. Olha que esse homem estava passando. Talvez isso reflete na sua vida que você vive hoje. Talvez você fale: Isaac, não está fácil para mim. Isaac, eu entrei aqui, só Jesus na minha vida, só Jesus dentro da minha casa, só Jesus em volta da minha circunstância. Mas o que o diabo ele quer isso, é tocar na tua caminhada, é tocar nas suas pernas, é dizer: ei, para, você vai para o culto para quê? Aí bate aquele dizendo: eu não vou no culto hoje não. Aí vai um, aí vai 2 cultos, vai 3 cultos. Irmão, se tem uma pessoa que é paciente, é o diabo. O diabo ele não atua no desespero, é agora, é hoje. Não, o diabo ele vai aqui devagarzinho, uma semente aqui, outra amanhã, um pouquinho de desânimo aqui, um pouquinho ali de decepção. É que falaram de mim, é que fizeram isso, e ali aquilo vai alimentando o seu coração. Chega um momento que você já não tem mais aquela força.
Voltando para a história, diz a Bíblia que enquanto aquele terceiro mensageiro está ali, entra o quarto mensageiro para trazer a pior notícia de todas. Ele entra desesperado e fala: Jó, estavam seus filhos reunidos, fazendo um banquete, e um vento do deserto vai assolar aquela casa e vai derrubar, matando todos os seus filhos que estavam ali. Se você for ver, Jó tinha 10 filhos. Numa pancada só, num dia só, Jó recebe todas essas notícias: que estava pobre, falido, e que por fim os seus filhos estavam mortos. Irmão, sabe qual é o maior bem que Jó tinha? Eram os seus filhos. Eu tenho certeza que se eu depositar na tua conta agora R$1 milhão em prol dos seus filhos, você não vende. Sabe por quê? Porque o teu filho, ele tem um valor que não tem como vender. Sabe por quê? Porque é a herança que Deus te deu, é um fruto seu. Sabe qual é a revelação que Deus está falando aqui? Que o diabo, ele quer tocar naquilo que te trouxe um fruto. Entenda uma coisa, Jesus ele vai dizer o quê? Uma árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Primeira coisa que o diabo ele vai fazer é no fruto. O que é isso, Zaque, que você está dizendo? É no propósito que Deus ele tem na tua vida. O propósito que o Senhor te deu, o chamado que o Senhor te deu. Deus ele olhou para você e falou: meu filho, o propósito que eu tenho na tua vida é esse. Minha serva, o propósito que eu tenho na tua vida é esse. Sabe por que o propósito ele gera fruto? Uma vida cristã, ela é baseada de fruto. Por isso que o Senhor está falando: ei, se não produz fruto, é cortado, porque não presta para nada. E se tem uma coisa que incomoda o diabo, é o fruto que você tem. É aquilo que você coloca para fora. É o chamado que o Senhor te deu. É a vocação que Deus te deu. É o talento que Deus te deu. Por isso que você não pode enterrar. O diabo ele matou os filhos de Jó. E quantas pessoas perderam também os seus frutos? Quantas pessoas estão dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, com os seus frutos mortos? Por isso que Jesus ele vai contar na parábola do semeador, que quando aquele homem ele sai para semear a sua semente, que representa a palavra de Deus, Jesus ele vai dizer: olha, teve semente que caiu no meio dos caminhos e as aves comeram. Teve semente que caiu no meio das pedras, porém ela não teve força para penetrar, porque só tinha rocha, elas morreram. Teve semente que caiu no meio dos espinhos, porém os espinhos cresceram junto com ela, sufocou e elas morreram. Mas teve semente que caiu em boa terra e elas se deram frutos. Jesus ele traz a revelação dizendo: olha, sabe aquela semente que caiu no meio do caminho, que a ave veio e comeu? É o diabo. Irmãos, tem gente que entra dentro da igreja, o pastor fala, a igreja prega e canta, a pessoa não entende nada da sombra e vai embora. Você entra do mesmo jeito, ei. A semente foi lançada, mas por que não deu fruto? Por que não teve mudança? Porque o diabo arrancou. Tem gente, irmãos, que ele até acredita por um tempo. Ele crê, não, Deus ele vai fazer, Deus vai operar, mas a semente dele está em cima de uma rocha. Qualquer dificuldade que vem, qualquer tribulação que vem, mata aquela semente. Jesus está falando de semente que está no meio do espinho, ou seja, a pessoa está ali, está avivada, ele crê, mas vai crescendo. E diz a Bíblia que os desejos pelas coisas dessa vida começam a sufocar a palavra de Deus. A pessoa começa a se preocupar: nossa, eu tenho que trabalhar, nossa, eu tenho que namorar, meu pai, eu tenho que casar, eu tenho que ter uma família, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que me formar, eu tenho que trocar meu carro, eu tenho que, meu Deus, mudar de casa, meu pai, eu tenho que fazer aquilo. As coisas dessa vida acabam matando o que Deus ele tem. Mas ele fala: tem semente que cai numa boa terra. É aquele que ouve a palavra, ele toma posse, ele acredita, ele vai até o fim. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou que eu vou pregar, eu vou pregar. Se eu vou louvar, eu vou louvar. Se eu vou ser profeta, eu vou ser profeta. Se tiver menino, dá um coração que entende a vontade do Pai. Vou terminar aqui agora. Diz a Bíblia que os filhos de Jó, irmão, Jó estava falido. Eu não estou falando de alguém que quebrou, de alguém que perdeu dinheiro. Jó era o cara mais rico que tinha. Perdeu tudo. Perdeu os filhos. Não era 1, 2, eram 10.
Jó ele perde tudo. Diz a Bíblia que quando ele ouve aquelas notícias, ele rasga suas vestes, raspa a sua cabeça, ele cai de joelho no chão, e diz a Bíblia que ele vai falar bem assim: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Se Deus ele deu, Deus ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor, que é Deus. E diz a palavra que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, ele não atribuiu a Deus em nada. Nada. Mas ele simplesmente louvou. Jó lhe deu um soco bem dado na cara de Satanás, que ele ficou: não é possível. Que diz a palavra que novamente Satanás ele vai aos céus, e diz a Bíblia que Deus ele vai falar: da onde você está vindo? E ele vai falar: eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. E Deus vai falar bem assim: você viu meu servo Jó? Ele permaneceu, ele é íntegro, ele é fiel, ele se desvia do mal. E Satanás ele faz a última proposta. Ele vai dizer assim: mas tem uma coisa que vai ser infalível, ou seja, é pele por pele. O homem ele vai dar de tudo pela sua pele. Irmão, ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu para morrer, ninguém quer. Deus vai falar bem assim: vai lá, toca nele. Só não arranca a vida dele, mas toca no corpo dele. Diz a Bíblia que Satanás mais uma vez ele vai numa batalha travada com Jó. Diz a Bíblia que ele coloca uma enfermidade em Jó, das plantas dos seus pés até o alto da sua cabeça. Uma enfermidade terrível, que diz a Bíblia que Jó ele catava cacos que havia no chão para coçar o seu corpo. Sabe qual é a outra área que o diabo ele vai atacar na nossa vida? A nossa saúde espiritual. Ele vai arrancando, sabe o que? O desejo da oração, o desejo da consagração, o desejo da leitura. Irmão, você não vai conseguir pelejar com o diabo se você não tiver sobrecarregado a palavra, na oração, na busca com Deus. Sabe por quê? Eu não estou querendo aqui, não, nada demais. Sabe o que eu estou querendo dizer? Com total humildade, porque até Jesus, o Filho de Deus, se retirava para o monte, se retirava para a oração, se retirava para o jejum. Jesus estava falando: tem coisa que só sai com jejum, tem coisa que só sai com oração. Tinha enfermidade que Jesus expulsava que era espiritual. Irmão, se Jesus, o Cristo Nazareno, orava, com 12 anos ele já conhecia a palavra, e ele vai dizer: olha, errais em não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Se Jesus precisou, irmão, que dirá eu? Que dirá nós? O diabo ele vai então e ataca a saúde de Jó, trazendo para a revelação espiritual. Ele atinge a nossa vida espiritual, ele atinge a nossa fé. Você fala assim: hoje eu vou orar, eu vou buscar, chega em casa, você dorme. Você abre a Bíblia, dorme. Porque é batalha espiritual, é luta, é dificuldade. Por isso que as coisas do reino de Deus ela é alcançada a força, a violência. Irmãos, não entenda uma coisa: Deus ele não vai fazer por você aquilo que é responsabilidade sua. Deus ele falou assim: ó, vou dar a terra prometida a vocês, mas vão lá e espia a terra. Josué, reúne os homens de guerra, soldado, cada um na sua posição. Tenha bom ânimo, anima-te, porque vai ser difícil. Porque quando vocês se depararem com a dificuldade, com a circunstância, vocês vão falar: não dá, eu não consigo, eu desisto. Por isso, irmãos, se prepare. Como o pastor estava falando aqui, o diabo não vai brincar, irmãos. Se tiver que levar teu filho, ele vai levar teu filho. Se tiver que entrar na casa, ele vai entrar na casa. Jesus vai falar bem: se não tem como entrar na casa, um ladrão não consegue entrar na casa de um valente, não consegue. Se não entrar alguém mais valente que ele, esse valente é o diabo. E para tirar ele de lá tem que ser alguém maior, tem que estar cheio do Espírito. O Rodrigo estava pregando aqui domingo, quando ele citou: olha, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Queria eu, irmãos, que a vida cristã não fosse assim. Queria eu que a vida cristã fosse só tchurte.
Mas não é. A realidade é diferente, você sabe disso. A realidade é diferente no Instagram, a realidade é diferente no Facebook, a realidade é diferente no YouTube. A vida é diferente, irmão. Você sabe disso, não precisa ser muito inteligente para você saber que a realidade é outra aí fora. Termina agora. Diz a palavra que Jó, tomado de uma enfermidade maligna, se cursando ao chão na cinza, diz a Bíblia que a mulher dele chega e vai falar bem assim: você ainda persiste adorando esse Deus? Amaldiçoa ele e morra. Jó vai olhar para aquela mulher e vai falar bem assim: olha como uma louca, fala tu, mulher, porque você aceitaste o bem de Deus como prazer, mas o mal você não quer aceitar. Porque é Deus quem dá, é Deus quem toma. E diz a Bíblia que mais uma vez Jó, ele vai louvar a Deus e não vai atribuir nenhum mal a ele. Jó vai glorificar a Deus. Satanás falou bem: eu desisto, eu vou embora. Não dá, com ele não dá. Sabe qual é a maior dor? Não é quem é de longe, mas quando é os de perto que falam. É os de perto que desacredita. É os de perto quem fala mal. Mas aquele que entendeu o propósito, irmão, não está nem aí para fofoca, não está nem aí para disse, não está nem aí porque estão falando. Aquele que entendeu o seu propósito, ele louva a Deus e glorifica a Deus por tudo. E aquela mulher falando no ouvido, amaldiçoa, foge. É isso que o diabo ele faz, ele levanta a gente, não sei de onde começa. Você vai para a igreja, você vai lutar por ele, você vai lutar por ela. Mas foi Deus quem deu, irmãos. E se foi Deus quem deu, você tem que lutar por aquilo que é seu. Se foi Deus quem deu, você tem que lutar por aquilo que é seu. E atribuiu a Deus toda a honra e todo o louvor. Diz a Bíblia, irmãos, até os amigos de Jó estavam desacreditando, falando: é pecado, está assim porque errou. No último capítulo 42, a Bíblia vai dizer que Deus repreendeu os amigos de Jó, falando bem assim: olha, vocês falaram totalmente coisas erradas ao meu respeito a Jó. Em vez de vocês abraçarem, em vez de vocês amarem, vocês somente acusaram. E Deus vai mandar aqueles amigos dele levar uma oferta para Jó. E Jó, com total humildade, diz a Bíblia que vai orar pelos seus amigos. E depois diz aquilo ali, a Bíblia vai dizer que Deus restaurou tudo em dobro a Jó. Tudo que Jó havia perdido, irmãos, tudo que o diabo havia levado, diz a palavra que Deus retribuiu em dobro. Até mesmo os filhos que Jó havia perdido, Deus os tornou a dar. Diz a Bíblia que as filhas de Jó eram as mais lindas que tinham. Porque aquilo que Deus dá, irmãos, ninguém toma. Aquilo que Deus dá pode ser, ninguém vai levar aquilo que Deus ele deu. Aquilo que Deus ele colocou no teu coração. Aquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida. A mensagem que o Senhor nos trouxe aqui, sabe o que foi? Não pare. Independente da circunstância que você está vivendo aí, não pare. Está difícil a peleja, a guerra travada, a batalha está travada, mas não pare. Todos os dias eu acordo pensando: eu quero parar, eu vou desistir. Eu estou pregando aqui, irmão, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Mas de manhã eu estava bem assim: pô, Deus, não. Todos os dias, irmãos, isso é normal. E o diabo ele fica: não, para de caminhar isso. Mas o Senhor está falando: ei, coloca-te de pé, profetiza, Ezequiel, levanta e manda esses ossos reviver. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Como pode ainda O Espírito Santo de Deus, aleluia. se não tem motivos pra não É forte. abandona esse Deus e morre. Olha o nome que eu estou falando. Mas não adoro pelo que ele faz, Aleluia. pelos momentos materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Espírito de Deus. Você não tem motivo. Agora esse Deus. Deus não esquece assim, Agora você esse tá Deus. vivo.
Glória a Deus.